Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 419 do projeto Bíblia para Iniciantes, Gálatas capítulo 5, versículos 5 a 12. Diz assim: Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que voltarão a pensar da maneira certa. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então vamos lá explicar o que diz, essas palavras aí de Paulo. Paulo, mais uma vez, trazendo a fé como princípio básico da salvação, tá certo? Não é por obras, não é por obras. Inclusive, deixa eu ler aqui uma passagem, eu vou ler duas passagens que vão reforçar aquilo que Paulo está falando aqui. A primeira passagem do próprio Jesus falando, lá em João, capítulo 6, versículos 28 e 29, diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, os legalistas religiosos estavam perguntando a Jesus o que eles poderiam fazer, para merecerem a salvação, para merecerem o reino de Deus, as obras. Eles estavam preocupados com obras, porque as obras aparecem. As obras, elas aparecem para as outras pessoas, então eles queriam fazer as obras no sentido de aparecer, de se mostrar, de se gloriar nessas obras. E o que Jesus responde? A obra de Deus é esta, : que creiais naquele que por ele foi enviado, ou seja, que creiais em mim mesmo. Jesus falando, que vocês creiam em mim, em Jesus. E esse creiais aqui no sentido que, não de acreditar, porque até o Satanás acredita em Jesus. Então tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas isso não é o que essa palavra creiais aqui está, não é o limite dessa palavra, não é o alcance. O alcance dessa palavra é mais profundo, é o que? Confiar. Confiar. Acreditar e confiar em Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem de Jesus para aqueles religiosos que estavam querendo se gloriar em suas obras, que tem tudo a ver com aquilo que Paulo está falando aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas também quero ler outra passagem do próprio Paulo em Efésios, que é o próximo livro que a gente vai, do projeto Bíblia para Iniciantes, já estamos nele. E no versículo 8 e 9 do capítulo 2 de Efésios, o próprio Paulo diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie nessas obras. Entendeu? Então, esses dois versículos, tanto de João quanto aqui de Efésios, para contribuir com essa passagem, para contribuir com a explicação do que Paulo vai falar aqui, do que ele está falando. Então, vou repetir aqui o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, e Espírito com E maiúsculo aqui na minha Bíblia, aguardamos
a esperança da justiça. A esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, nós, pela nossa fé, nós aguardamos essa justiça de Deus sobre as nossas vidas, nós temos essa esperança, que é o quê? Que todo aquele que nele crê não perecerá. Né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é a esperança da justiça, da vida eterna que Deus prometeu àqueles que o amam, àqueles que confiam nele e em Jesus, no próprio Filho dele que ele enviou. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Provém da fé. E que fé é essa? Vamos lá. Porque em Cristo, versículo 6, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, não é por obras, mas a fé que atua pelo amor. Olha só que lindo isso aqui. A fé. Que fé é essa? A fé que atua pelo amor. Porque, gente, fé sem obras é morta. Né? Paulo vai explicar mais à frente essa questão. Que a fé sem obras é morta. É fé, mas é uma fé que atua pelo amor. E o amor é o quê? Amor é uma decisão. O amor é um mandamento maior de Deus. Não é uma fé. Eu acredito em Jesus. Tá, mas e aí? Tá, se você acredita em Jesus, se você confia em Jesus, que você escute o que ele fala, que você faça o que ele fala, porque senão não adianta nada você acreditar. Então, isso é o que o Paulo vai falar mais para frente, que tem a ver com a santificação, esse processo de transformação pessoal, né, da nossa transformação, nos transformando, nos santificando, nos separando das coisas do mundo e nos parecendo cada vez mais com Jesus, que é o próximo passo. Mas a salvação não podemos fazer nada, é dom de Deus, Ele que pagou. É pela fé, a fé que atua pelo amor, tá? É uma fé que atua pelo amor, uma fé que se expressa também por obras. Não é uma fé morta. Versículo 7. Vós corrieis bens. Né? Paulo gosta de usar essa expressão de corrida. Né? No final da vida dele, ele falou que eu lutei o bom combate, corri, né, a corrida e venci. Então, vocês estavam correndo bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Olha só, obedecer à verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem impediu? Porque Paulo sabia que eles estavam sendo convencidos. Ele não pregou isso a ele. Ele foi o primeiro a pregar e ele não pregou isso. As boas novas, elas são puras e simples, não precisa de algo mais. E Paulo está aqui preocupado com isso, né? Como um pai se preocupa com os filhos, ele está aqui. E no versículo 8 ele fala, essa persuasão não vem daquele que vos chama, ou seja, não vem de Deus. Essa persuasão não vem de Deus. Versículo 9, ele fala, olha só que forte essa passagem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o que Paulo quer dizer aqui. Um pouco de fermento, o que o fermento faz? Ele leveda a massa, ele faz a massa crescer, ele faz a massa se modificar totalmente. Perde todas a característica principal dela. Muda. Então, o que ele está falando? Um pouco de fermento. O que é esse pouco de fermento? Doutrinas humanas. As doutrinas humanas, aquilo que o homem cria além do Evangelho, o que é a massa? A massa é o Evangelho. A massa são as boas novas. É aquilo que Jesus veio trazer. Então, se a gente não se ater naquilo que Jesus veio trazer, né, que são as boas novas, o Evangelho, a gente vai levedar,
vai estragar. Ei, não vamos deixar que estraguem as boas novas nas nossas vidas. Não vamos deixar nos persuadir, e para isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso a importância do projeto Bíblia para Iniciantes, né? Para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho puro e simples, sem doutrinas humanas, sem colocar mais isso e mais aquilo, como eles estavam querendo colocar. Assim, ó, não, tudo bem, Jesus morreu, mas também você tem que se circuncidar. Não, mas também você tem que cumprir isso aqui. Ei, para, você não tem que nada. Não tem que nada. A única coisa que você tem que fazer é ter a fé, acreditar e confiar em Jesus. E uma fé que atua pelo amor. E esse amor que é o que Jesus falou, né? Quais são os mandamentos? Amarás a Deus, o Senhor, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Essa fé que gera amor, e o amor que aperfeiçoa essa fé. Isso sim. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que voltarão a pensar da maneira certa. Olha só, a esperança que Paulo tem é que eles vão voltar, que eles vão deixar essas doutrinas e vão voltar. Vão voltar para o Evangelho puro e simples. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, esse sofrerá condenação, vai ter consequência. Tá? O que eles estão fazendo vai ter consequência. Tá? Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuaria eu sendo perseguido? Logo estaria desfeito o escândalo da cruz. Então, Paulo continua sendo perseguido, e se ele não estivesse sendo perseguido, se ele estivesse pregando a circuncisão, estaria desfeito, estaria anulado ali a cruz de Jesus, porque a circuncisão, né, seria aquilo que ia justificar. Então não, Paulo está falando aqui, ele continua sendo perseguido, ele não está pregando a circuncisão, ele prega o quê? A cruz, o Evangelho, as boas novas, pura e simples. Versículo 12. Tomara até que se mutilassem aqueles que vos incitam à rebeldia. Tá certo? Então, Paulo, como um pai zeloso com seus filhos, ele está ali realmente zangado, chateado com essas pessoas que estão, né, como um pai que fala, cara, quem são essas pessoas que estão aí influenciando o meu filho, estão levando meu filho para o mau caminho? Só tem um caminho, gente, é Jesus, tá? Vamos nos ater àquilo que Jesus trouxe para mim, para você. É muito simples o que ele trouxe, é muito poderoso. Na simplicidade do amor de Jesus tem poder. Vamos nos ater a isso, né? E ele falou, eu vou para que vocês tenham o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo, esse Espírito com E maiúsculo, que foi falado aqui no primeiro versículo, né? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém? Então, não deixemos fermentos levedarem a massa. Não deixemos doutrinas humanas estragarem a boa nova, o Evangelho puro e simples. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.